Dimensões espirituais do Centro Espírita. Sueli Caldas Schubert. Dimensões espirituais do Centro Espírita. Logo após a publicação de O Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril de 1857, em Paris, o ínclito codificador Allan Kardec fez questão de dar prosseguimento à divulgação da doutrina, iniciando, a 1º de janeiro de 1858, a publicação da Revista Espírita, através da qual poderia discutir, apresentar as informações doutrinárias, elucidar os temas básicos e ampliar o campo de disseminação da terceira revelação. Imediatamente compreendeu a necessidade de criar um núcleo, no qual fosse possível a continuidade dos estudos, a análise das comunicações espirituais, a educação das faculdades mediúnicas, a prática da caridade, a convivência saudável entre os dois planos da vida, o material e o espiritual. Desse modo, fundou, no dia 1º de abril do referido ano de 1858, a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, em cujo regulamento, no primeiro artigo declara enfaticamente: a sociedade tem por objeto o estudo de todos os fenômenos relativos às manifestações espíritas e suas aplicações às ciências morais, físicas, históricas e psicológicas. Estava inaugurado o primeiro centro espírita do mundo. A célula abençoada queria multiplicar-se em favor da construção da futura sociedade terrestre mais feliz. Provavelmente ele foi inspirado nas primeiras igrejas do cristianismo primitivo, onde os discípulos do incomparável Mestre se reuniam para reflexionar em torno das lições de vida do seu Evangelho, facultando o intercâmbio espiritual com o mundo maior, a fim de serem dirimidas as dúvidas, aprofundadas as informações, renovadas as forças, encorajadas as energias para o prosseguimento das lutas libertadoras. O Centro Espírita, portanto, na atualidade, repetindo as experiências daquela época, tem por finalidade o estudo e a prática da doutrina dos imortais, onde se iluminam os espíritos, aprendendo, no convivência fraternal, a experiência da solidariedade, do trabalho e da tolerância, a fim de poderem avançar no rumo da plenitude. Não se trata somente de uma construção física, adequada às necessidades de natureza educativa, mas, sobretudo, de uma edificação espiritual, cujas bases devem estar fincadas na rocha da espiritualidade, de onde nascem as legítimas realizações para o engrandecimento moral das criaturas humanas. Resultado das vibrações harmônicas dos seus idealizadores e membros dedicados, constitui-se num santuário de bênçãos, por cujo intercâmbio vibratório os desencarnados e os encarnados convivem em clima da mais santa fraternidade. Oficina de trabalho edificante, é também hospital para as almas aturdidas e enfermas, que necessitam de libertar-se das más inclinações, dos vícios e morbosidades, adquirindo a saúde ideal. É, da mesma forma, escola de educação integral, por facultar a aprendizagem das leis da vida, esculpindo-as no íntimo, de maneira que sejam renovadas as atitudes e os comportamentos em benefício próprio e do próximo, no rumo do Pai Amantíssimo. Igualmente é o lar que propicia a legítima fraternidade, no qual se limam as arestas dos desentendimentos e se trabalham os sentimentos de união e de unificação, objetivando o serviço de libertação de consciências e a conquista da paz. O Centro Espírita, desse modo, desempenha um papel de grande relevância nas atividades do movimento espírita, contribuindo valiosamente para a constituição de uma sociedade nobre e digna, à luz do Evangelho de Jesus restaurado pela codificação kardeciana. Preservá-lo imune às paixões de seita, às dominações políticas, às arbitrariedades de qualquer natureza, aos modismos e inovações muito agradáveis aos insensatos, é dever de todo espírita dedicado, que reconhece o compromisso que mantém com a doutrina libertadora. É por estas e muitas outras razões que saudamos, neste livro oportuno, escrito pela nossa querida irmã Sueli Caldas Schubert, a excelente proposta apresentada, que vem contribuir decisivamente para uma análise profunda e atualizada em torno das dimensões espirituais do Centro Espírita. Acreditando que o espiritista, sinceramente interessado na divulgação da doutrina e na multiplicação dos centros espíritas, nesta obra encontrará os subsídios e diretrizes de alta significação para o êxito do empreendimento, rogamos a Jesus que nos abençoe e nos guarde na sua paz, a serviço da sua seara. Salvador,
6 de fevereiro de 2006. Bezerra de Menezes. Página psicografada pelo médium Divaldo Pereira Franco, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia. Gratidão. Sou grata aos queridos amigos, com os quais compartilho as reuniões de estudo e as mediúnicas, em Juiz de Fora, Minas Gerais, particularmente da Sociedade Espírita Joana de Angelis e da Casa Espírita, que, uma vez mais, envolveram-me em vibrações de carinho e afeto, permitindo-me superar as dificuldades do ano de 2005. As queridas amigas Vânia Maria Souza e Lucinha Silveira, de Cascavel, Paraná, e Marisa Mesquita, de Vitória, Espírito Santo, pela amizade e atenção, a minha gratidão. Especial gratidão à querida amiga Akemi Adams, Los Angeles, CA, uma das dedicadas trabalhadoras do movimento espírita no exterior, na pessoa da qual homenageio todos os companheiros que, nos mais longínquos rincões do mundo, semeiam as diretrizes luminosas do Consolador prometido por Jesus. Agradeço ao amigo José Maria de Medeiros Souza, que me incentivou a abordar o tema desse livro. Minha gratidão à amiga Consolação Muanis, por sua contribuição sempre valiosa, sugerindo ideias, e pela revisão geral da obra. Aos queridos amigos Divaldo P. Franco e J. Raul Teixeira, pelo carinho e apoio de sempre, o meu reconhecimento e afeto. Aos amorosos benfeitores espirituais, que desveladamente nos assistem e envolvem com bondade, o preito da minha gratidão e amor. Em cada página deste livro há um pouco do amor que tenho recebido dos companheiros de ideal espírita, ao qual retribuo com especial gratidão. Eu os encontro, por toda parte, em nosso movimento espírita, no Brasil e no exterior, e sinto que estamos unidos, exercitando amor, conforme ensina Jesus. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos se vos amardes uns aos outros. Ju, 13:35. Importância do Centro Espírita. No opúsculo Orientação ao Centro Espírita, terceira ed., FEB, 1988, entre as considerações apresentadas, inicialmente, destacamos 3. Que os centros e demais entidades espíritas, como escolas de formação espiritual e moral que devem ser, desempenham um papel relevante na divulgação do Espiritismo e no atendimento a todos os que nele buscam orientação e amparo. 4. Que, para bem atender às suas finalidades, o Centro Espírita deve ser núcleo de estudo, de fraternidade, de oração e de trabalho, com base no Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita. 6. Que o Centro Espírita deve proporcionar aos seus frequentadores oportunidade de exercitar o seu aprimoramento íntimo pela vivência do Evangelho em seus trabalhos, tais como os de estudo, de orientação, de assistência espiritual e de assistência social. 8. Que o Centro Espírita, como recanto de paz construtiva que deve ser, precisa manter-se num clima de ordem, de respeito mútuo, de harmonia, de fraternidade e de trabalho, minimizando divergências e procurando superar o personalismo individual ou de grupo, a bem do trabalho doutrinário, propiciando a união de seus frequentadores na vivência da recomendação de Jesus: amai-vos uns aos outros. Ou-se, adequação do Centro Espírita para o melhor atendimento de suas finalidades. Divaldo Pereira Franco, respondendo às perguntas da diretoria executiva da USE, no ano de 1981, acerca do papel do Centro Espírita, afirma ser este de grande importância e acrescenta: o Centro Espírita é a célula máter da nova sociedade, porque nele se reúnem as almas que trabalham pelo progresso geral, transformando-se numa escola, porque esta é uma das suas funções principais. Uma escola, porém, naquela abrangência muito bem definida pela pedagogia moderna, que não apenas instrui, mas também educa, criando hábitos consentâneos com as próprias diretrizes da codificação. O Centro Espírita realizará o mister de transformar-se na célula viva da comunidade onde se encontra, criando uma mentalidade fraternal e espiritual das mais relevantes, porque será escola e santuário, hospital e lar, onde as almas encarnadas e desencarnadas encontrarão diretrizes para uma vida feliz e, ao mesmo tempo, o alimento para sobreviver aos choques do mundo exterior. O Centro Espírita, em consequência disto, é o local onde se caldeiam os interesses, onde se desenvolvem as atividades, onde se realizam os mistérios do intercâmbio, onde se produzem os centros de interesses,
a fim de que as motivações permaneçam sempre atuantes, facultando ao indivíduo trabalhar sem enfado, sem cansaço, e crescer, mudando de metas, sempre para cima e para melhor. Ensina Bezerra de Menezes. As vibrações disseminadas pelos ambientes de um centro espírita, pelos cuidados dos seus tutelares invisíveis, os fluidos úteis, necessários aos variados quão delicados trabalhos que ali se devem processar, desde a cura de enfermos até a conversão de entidades desencarnadas sofredoras e até mesmo a oratória inspirada pelos instrutores espirituais, são elementos essenciais, mesmo indispensáveis a certa série de exposições movidas pelos obreiros da imortalidade a serviço da terceira revelação. Essas vibrações, esses fluidos especializados, muito sutis e sensíveis, hão de conservar-se imaculados, portando, intactas, as virtudes que lhes são naturais e indispensáveis ao desenrolar dos trabalhos, porque, assim não sendo, se mesclarão de impurezas prejudiciais aos mesmos trabalhos, por anularem as suas profundas possibilidades. Daí porque a espiritualidade esclarecida recomenda, aos adeptos da grande doutrina, o máximo respeito nas assembleias espíritas, onde jamais deverão penetrar a frivolidade e inconsequência, a maledicência e a intriga, o mercantilismo e o mundanismo, o ruído e as atitudes menos graves, visto que estas são manifestações inferiores do caráter e da inconsequência humana, cujo magnetismo, para tais assembleias e, portanto, para a agremiação que tais coisas permite, atrairá bandos de entidades hostis e malfeitoras do invisível, que virão a influir nos trabalhos posteriores, a tal ponto que poderão adulterá-los ou impossibilitá-los, uma vez que tais ambientes se tornarão incompatíveis com a espiritualidade iluminada e benfazeja. Um centro espírita onde as vibrações dos seus frequentadores, encarnados ou desencarnados, irradiem de mentes respeitosas, de corações fervorosos, de aspirações elevadas, onde a palavra emitida jamais se desloque para futilidades e depreciações, onde, em vez do gargalhar divertido, se pratique a prece, em vez do estrépito de aclamações e louvores indébitos, se emitam forças telepáticas à procura de inspirações felizes, e ainda onde, em vez de cerimônias ou passatempos mundanos, cogite o adepto da comunhão mental com os seus mortos amados ou os seus guias espirituais. Um centro assim, fiel observador dos dispositivos recomendados de início pelos organizadores da filosofia espírita, será detentor da confiança da espiritualidade esclarecida, a qual o elevará à dependência de organizações modelares do espaço, realizando-se então, em seus recintos, sublimes empreendimentos, que honrarão os seus dirigentes dos dois planos da vida. Somente esses, portanto, serão registrados no além-túmulo como casas beneficentes, ou templos do amor e da fraternidade, abalizados para as melindrosas experiências espíritas, porque os demais, ou seja, aqueles que se desviam para normas ou práticas extravagantes ou inapropriadas, serão, no espaço, considerados meros clubes onde se aglomeram aprendizes do espiritismo em horas de lazer. Prefácio. A vaidade de certos homens, que julgam saber tudo e tudo querem explicar a seu modo, dará nascimento a opiniões dissidentes. Mas, todos os que tiverem em vista o grande princípio de Jesus se confundirão num só sentimento, o do amor ao bem, e se unirão por um laço fraterno, que prenderá o mundo inteiro. Estes deixarão de lado as miseráveis questões de palavras, para só se ocuparem com o que é essencial. E a doutrina será sempre a mesma, quanto ao fundo, para todos os que receberem comunicações de espíritos superiores. Prolegômenos. O espírito de verdade e demais espíritos superiores. Kardec, Alain. O Livro dos Espíritos, 52ª ed. Rio de Janeiro, Feb. 1981. Ao ensejo das comemorações, no dia 18 de abril de 2007, dos 150 anos da amada doutrina espírita, fonte inestancável de luz e bênçãos em minha vida, expresso com esta obra a minha profunda gratidão e devotamento ao Espírito de verdade, Allan Kardec, e aos integrantes da Pleiade de espíritos superiores, que consubstanciaram no plano terreno o advento do Consolador prometido por Jesus. Sueli Caldas Schubert. Apresentação. O Centro Espírita. Templo, lar, hospital, oficina, escola. O Centro Espírita reúne tudo isso,
sendo essencialmente o ponto de encontro de almas que anelam por respostas, que buscam a paz e que despertaram para a necessidade de se renovarem interiormente, sob as luzes do Consolador prometido por Jesus. Almas cansadas, desiludidas, sofridas, almas sem rumo, perdidas em si mesmas, em busca da própria espiritualidade. Em certo momento de suas vidas percebem que são imortais, que são espíritos, provisoriamente revestidos de um corpo físico e que a vida no plano terreno é impermanente, tem a brevidade de uma viagem, curta e rápida, na trajetória evolutiva que a todos compete empreender. A realidade da importância do centro espírita aos poucos se evidencia, conferindo aos que o dirigem e sustentam a noção mais precisa da responsabilidade assumida. No cerne dessa conscientização sobressai o compromisso dos dirigentes de serem as vozes, no plano terreno, dos benfeitores da vida maior, estes que, numa visão mais profunda e avançada, são, em verdade, aqueles que dirigem, orientam, sustentam e inspiram os tarefeiros encarnados. Almejamos, ao escrever este livro, proporcionar, aos trabalhadores espíritas, a imprescindível conscientização da importância de que se reveste o centro espírita. Se a tarefa prioritária que nós, espíritas, devemos atender é da difusão da doutrina espírita, se essa é a maior caridade que podemos exercer em relação a ela, conforme ensina Emmanuel, é essencial entender que a divulgação das diretrizes doutrinárias necessita levar, em consentâneo, a vivência daqueles que as propagam. Somente assim, os valiosos princípios da terceira revelação terão o cunho da autenticidade, alcançando os corações que deles tenham ciência, com a força vibratória de quem vive o que prega. Portanto, é no âmbito do centro espírita que exercitamos o amor, em suas várias gradações, que aprendemos a perdoar, que treinamos a paciência e a tolerância, aprendendo, em simultâneo, a ter respeito e disciplina no trato com as coisas espirituais. Na ambiência da casa espírita, no relacionamento com os companheiros, descobrimos gradualmente o segredo de conviver com as diferenças aplicando os ensinamentos do Cristo à luz do Espiritismo, atendendo assim à conclamação do Espírito de verdade, conforme registra o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item 5, Espíritas. Amai-vos, este o primeiro ensinamento, instruí-vos, este o segundo. Nossa proposta é de realizarmos uma reflexão mais profunda acerca da presença e intensa atividade dos benfeitores espirituais, a fim de que o centro espírita seja a casa edificada sobre a rocha, prosseguindo em direção ao futuro, cumprindo as suas elevadas finalidades. Ao ressaltar o labor edificante promovido pelos mentores, não deixamos de considerar aquele que é efetuado pelos encarnados, ao conduzirem a casa com seriedade fundamentada nas diretrizes luminosas da codificação kardeciana. Assim, as duas equipes, a dos encarnados e a dos desencarnados, trabalharão em perfeita consonância formando, em última análise, uma única equipe, irmanados todos pelo mesmo ideal. Enfocamos nessas páginas uma pequena parte da atuação da espiritualidade maior. Entretanto, nosso olhar se detém apenas nas atividades adstritas ao centro espírita, na sua contraparte espiritual. Portanto, não citamos os trabalhos realizados fora do nosso tema central e que são relatados, principalmente, por André Luiz e Manuel Filomeno de Miranda. Rogamos ao Senhor da vida, nos conceda prosseguir na seara do Consolador, mantendo, acima de tudo, a recomendação do Espírito de verdade. Estudai, comparai, aprofundai. Incessantemente vos dizemos que o conhecimento da verdade só a esse preço se obtém. Ó homens! Como é curta a vossa vista, para apreciar os desígnios de Deus. Sabei que nada se faz sem sua permissão e sem um fim que as mais das vezes não podeis penetrar. Tenho-vos dito que a unidade se fará na crença espírita, ficais certos de que assim será, que as dissidências, já menos profundas, se apagarão pouco a pouco, à medida que os homens se esclarecerem e que acabarão por desaparecer completamente. Essa vontade de Deus, contra a qual não pode prevalecer o erro. Kardec, Alain. O Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 27, das contradições e das mistificações, item 301, nona resposta. Juiz de Fora, Minas Gerais, verão de 2006. Sueli Caldas Schubert. Introdução.
Costumamos frequentar o centro espírita durante anos sem atentarmos para aspectos mais profundos da sua importância, pois o vemos apenas como local onde vamos buscar ajuda, consolo, amparo e esclarecimento e onde se tem um bom ambiente espiritual, apropriado para as reuniões espíritas. Não nos damos conta de toda a complexa estrutura espiritual que mantém uma sede de atividades espíritas, no âmbito dos encarnados, para que ela possa atuar nos dois planos da vida. Entretanto, há alguns anos, estamos sendo conscientizados, principalmente através de mensagens dos instrutores espirituais, do que é, na realidade, o centro espírita e a premente necessidade que temos de adequá-lo e preservá-lo de acordo com as diretrizes da codificação, bem como dos cuidados com que a espiritualidade maior cerca e dispensa, ao longo do tempo, aos núcleos espíritas que estão incluídos entre os que são merecedores dessas providências, pelo trabalho sério, nobre e edificante que realizam. Iremos enfocar aqui alguns desses planejamentos do plano extrafísico e como são efetuados na prática pelos benfeitores espirituais no transcurso das atividades do centro espírita, e também faremos uma reflexão em torno da participação dos encarnados, enquanto tarefeiros da seara espírita. Utilizamos, para tanto, da rica literatura espírita, especialmente a mediúnica, para assinalarmos e enfatizarmos importância e a necessidade do conhecimento de como se processam as atividades espirituais no âmbito das que são realizadas pelos encarnados no dia a dia do centro espírita, visto que, ao descortiná-las, compreendemos mais profundamente as nossas responsabilidades. O labor da espiritualidade maior é de tal magnitude que é imprescindível uma reflexão a respeito dessa atuação. Inicialmente apresentamos a abordagem do espírito Manuel Filomeno de Miranda, que relata no capítulo 21, do livro Tramas do Destino, como são os planejamentos espirituais de um centro espírita, inclusive relatando os compromissos assumidos pela equipe espiritual que trabalharia diretamente com os encarnados, junto àquele que seria o seu patrono, no caso o espírito Francisco Xavier, que foi abnegado trabalhador do cristianismo no século XVI. Em sequência, nos demais capítulos, enfocamos algumas das atividades mantidas pelas casas espíritas, na palavra de diversos autores espirituais, que relatam as providências e todo o labor dos espíritos benfeitores e suas equipes do plano espiritual. 1. Alicerces espirituais. O centro espírita é muito mais do que a casa física que lhe serve de sede. Transcende as paredes, aos muros que o circundam e ao teto que o cobre. Em verdade, o centro espírita é um complexo espiritual em que se elabora nos dois planos da vida, o físico e o extrafísico, e com as duas humanidades, a dos encarnados e a dos espíritos desencarnados. Em razão disso, as providências e cuidados da espiritualidade maior são imensos quanto ao planejamento e organização de uma instituição espírita. Já há muito sabemos que as planificações espirituais antecedem as dos encarnados, por isso se diz, comumente, quando se pensa e projeta uma obra espírita, que esta já estava edificada na espiritualidade, o que é real e verdadeiro. Os alicerces espirituais, portanto, são levantados bem antes, servindo de modelo para a obra que se pretende edificar no plano terreno. A exemplo disso, elucida Manuel Filomeno de Miranda em seu notável livro Tormentos da Obsessão, que Eurípedes Barçanufo, quando fundou o Colégio Allan Kardec, em Sacramento, Minas Gerais, o fez inspirado pelo modelo original existente no plano espiritual, que ele próprio edificara antes da sua reencarnação, 1880 a 1918, ocorrida na, então, pequena cidade mineira. Antes de passarmos a palavra a Miranda para que nos informe a respeito, cumpre-nos explicar em que situação isso se deu. Miranda, no livro citado, relata a sua visita ao Hospital Esperança, localizado no plano espiritual, também fundado por Eurípedes, o grande apóstolo sacramentano, tendo o ensejo de acompanhar diversos casos de atendimento a espíritos em sofrimento, especialmente alguns que, na última encarnação, embora tivessem abraçado a doutrina espírita, desertaram de seus compromissos, enveredando por caminhos escusos. Nas páginas finais, ele discorre sobre o encontro que teve com o fundador do mencionado hospital. Vejamos como o autor espiritual relata esse momento, quando foi conduzido pelo Dr. Ignácio Ferreira e o amigo Alberto.
Somente então dei-me conta de que o missionário sacramentano residia em área próxima ao hospital, e não em alguma das suas dependências. Desde quando desencarnara, que se empenhara em dar prosseguimento à edificação de uma comunidade dedicada ao amor e ao estudo da verdade, que houvera iniciado antes do mergulho no corpo, conseguindo, ao largo dos anos, receber nas diversas edificações familiares e amigos mais recentes, tanto quanto de épocas recuadas, a fim de prosseguirem juntos no ministério iluminativo, assim iniciando a fraternidade mais ampla entre eles, pródromo daquela que será universal. As residências encontravam-se bem distribuídas com expressivas dimensões e jardins que as uniam, tanto quanto largos espaços para encontros de convivência em grupos. Noutra área, destacava-se um amplo edifício escolar, no qual se encontrava um dístico expressivo enunciando tratar-se do educandário Allan Kardec. Doutor Ignácio, percebendo meu espanto e sorrindo jovialmente, informou-me. Esse instituto foi o modelo no qual Eurípides se inspirou para erguer o seu equivalente em Sacramento no começo do século XX. Aqui, em momentosos deslocamentos espirituais, ele vinha abastecer-se de energias e conhecimentos mediante desdobramento parcial pelo sono físico, para desenvolver novos padrões pedagógicos à luz do Espiritismo, vivendo grandioso pioneirismo em educação. Diversos daqueles seus alunos de então, ora que se encontram, trabalhando na divulgação da metodologia do ensino moderno, ampliando a visão da liberdade com responsabilidade nas grades pedagógicas. A obra do bem não é realizada de improviso, nem surge concluída de um para outro momento. Exige esforço, perseverança e dedicação. Importa ter em mente que o centro espírita não é a casa onde ele se abriga, mas, sim, o labor que ali se desenvolve, o ambiente que se cultiva e preserva, a organização intemporal que orienta e assessora, os objetivos e finalidades que o norteiam, o ideal e o sentimento com que o conduzem. Por isso prescinde a obra espírita do luxo e do supérfluo para atender à simplicidade e ao conforto que a tornem acolhedora. As suas bases, os seus alicerces espirituais assim argamassados farão com que a obra se erga firme na terra e permaneça de pé vencendo as tormentas e vicissitudes humanas. É a casa edificada sobre a rocha, de que nos fala Jesus, capaz de resistir através dos tempos. Mas que só se materializará se a equipe encarnada colocar dia a dia os tijolos do amor e o cimento da perseverança, se os labores ali efetuados levarem o sinete da caridade e do desinteresse pessoal, transformando-se assim em templo e lar, hospital e escola. Manuel Filomeno de Miranda afirma: diferença psíquica significativa tem que apresentar a casa espírita em relação a outros recintos de qualquer natureza, atestando, dessa forma, as qualidades dos seus trabalhadores espirituais e o tipo de finalidade a que se destina. Reafirmamos, para isto não há necessidade de que a obra seja luxuosa ou grandiosa, ela poderá ser uma casinha simples, despojada, de acordo com a realidade local, e ter uma atmosfera espiritual resplandecente, resultante do trabalho que ali se realiza, pois no dizer de Leon Denis no mais miserável tugúrio há frestas para Deus e para o infinito. Lins de Vasconcelos assim se pronuncia, em mensagem psicofônica recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco, em 8 de maio de 1972. Já nos encontramos no albor da Era Nova e logo mais seremos convocados, todos nós, cada um a seu turno e cada qual na sua função, para tomarmos parte decisiva e inadiável neste grande programa que o Senhor vem traçando desde há muito e que agora chega, no instante exato, para as reais transformações preditas pelas vozes e que todos nós já temos a felicidade de sentir, engajados no veículo dessas realizações, como nos encontramos. Não há sido por outra forma que o Senhor programou as nossas atividades muito antes do berço e nos deu os planos das realizações espiritistas, antes que pudéssemos entender as legitimidades do espírito, para que a nossa, como outras casas de realização da ética espírita cristã, pudesse desfraldar a bandeira da solidariedade e firmar, nos alicerces da crença, os postulados sociológicos e morais da nova humanidade. Toda a nossa realização, que antes estava vinculada à construção do edifício, da casa, do patrimônio de sustentação material dos nossos ideais, paulatinamente se transformou na casa do ideal que estamos edificando dentro das paredes transitórias onde nos abrigamos. Do nosso labor,
demorado e sacrificial, sairão as expressões mais elevadas da nova mentalidade com que sonhávamos e que agora se transforma na humanidade que acompanhamos. Hoje, Jesus nos confere a honra de colocar dentro das construções que as forças materiais nos deram a flama viva do ideal que não pode perecer e que deve conduzir os destinos do homem novo, como novo homem, na direção daquele porvir que já chegou e passa no veículo da realidade ligeira diante dos nossos olhos. 2. A direção espiritual. Os planos iniciais para a fundação de um centro espírita ocorrem na espiritualidade com antecedência de muitos anos, quando a equipe espiritual assume a responsabilidade de orientar e assessorar as futuras atividades que ali serão desenvolvidas. Isto é feito em sintonia com aqueles que irão reencarnar com tais programações. Para se chegar a estabelecer esses compromissos são estudadas as fichas kármicas daqueles que estarão à frente da obra no plano material, convites são feitos, planos são delineados e projetados para o futuro. Não podemos nos esquecer de que aqueles que se reúnem para um labor dessa ordem não o fazem por casualidade. Existem planificações na espiritualidade que antecedem, portanto, a reencarnação dos que irão laborar no plano físico. O projeto visa essencialmente atender aos encarnados, pois através desse labor são concedidos oportunidade de crescimento espiritual, ensejos de resgate e redenção, reencontros de almas afins, de companheiros do passado ou, quem sabe, desafetos no caminho da tolerância e do perdão que a diretriz clarificadora do Espiritismo e a atmosfera balsâmica do centro propiciarão. Para que isto seja alcançado, a Casa Espírita apresenta um leque de opções variadas de aprendizado e trabalho, onde se favorece a transformação moral, que deve ser o apanágio do verdadeiro espírita, através do exercício da caridade legítima a encarnados e desencarnados, da tolerância e da fraternidade no convívio com os companheiros, o que, em última análise, e a vivência espírita, que traz nos seus fundamentos a mensagem legada por Jesus. A escolha do mentor. A escolha do mentor que dará nome à casa reflete uma afinidade espontânea entre o grupo que projeta a fundação com determinado espírito. Este é sempre um vulto que se destacou na sua vivência terrena pelos seus feitos e testemunhos, por sua abnegação em favor do próximo deixando, ao retornar ao plano espiritual, exemplar folha de serviços dedicados à causa espírita ou a uma causa nobre, ao bem, ao amor. Essa lembrança é uma forma de homenagear o benfeitor espiritual. Entretanto, muito mais que isso, expressa um compromisso já muito existente que se está selando com essa escolha. Uma outra situação existe, todavia, em que na denominação do centro espírita não surge o nome de um espírito, mas sim outra designação, como por exemplo, Centro Espírita Caminho da Luz, Grupo Espírita Paz, Amor e Caridade etc., etc. Isto não significa que não haja um patrocínio espiritual para esses núcleos, pois já sabemos que a fundação de uma casa espírita não é obra do acaso, portanto, sempre a espiritualidade maior se fará presente através de entidades espirituais que se vinculam, por afinidade, às instituições sérias, que têm como objetivo a divulgação do espiritismo e a prática da caridade. Ainda citando Manuel Filomeno de Miranda, na obra Sob Nosso Enfoque, é oportuno assinalar que o benfeitor espiritual Francisco Xavier, consultado pelo espírito Natércio quanto à possibilidade de seu patrocínio espiritual para a casa que se pretendia erguer, ao aceitar o compromisso estabeleceu diversas condições, que seriam as linhas mestras a ser seguidas, dentre as quais destacamos: de ali se primar pela preservação do Evangelho em suas linhas puras e simples, num clima de austeridades morais e disciplinados serviços iluminativos, com os resultantes dispositivos para a caridade nas suas múltiplas expressões, tendo-se, porém, em vista, que os socorros materiais seriam decorrência natural do serviço espiritual, prioritário, imediato, e não os preferenciais. Não deveriam esquecer-se de que a maior carência ainda é do pão de luz da consolação moral, que o livro da vida propicia fartamente. Ponto. Que os deveres primeiros e mais urgentes, são, os da alma. Evangelizar, instruir, guiar, são tarefas urgentes, na reconstrução do cristianismo. Os compromissos materiais de assistência social, na sua dinâmica de crescimento incessante, podem dificultar a livre ação moral de muitos trabalhadores honestos, que se veem obrigados a fazer concessões doutrinárias e morais,
a fim de não perderem ajudas, valores, bens transitórios que produzem rendas e facultam socorros. Ponto. A caridade material merece o esforço de todos nós, mas a caridade moral, de profundidade, a tarefa do socorro espiritual, não contabilizada, nem difundida urgentíssima. O tempo encolhe e a pressa lhe tome o lugar, não havendo, já, em muitas entidades, lugar nem tempo para Jesus ou para os obsidiados, os ignorantes do espírito, tais as preocupações, os compromissos sociais, as campanhas e movimentos pela aquisição argentaria. Sem qualquer restrição à prática da caridade material, inadiável e sempre presente, a excelente caridade moral, a luminosa caridade espiritual, constituem-se imperativo primordial e insubstituível. O abnegado Francisco Xavier solicitava, no exercício da caridade, preferência pelos enfermos do espírito, que somos quase todas as criaturas pululando na terra e nos seus círculos mais próximos, particularmente os obsidiados, em cujo ministério se deveriam cuidar com acendrado carinho dos perseguidores desencarnados, aos quais se ministrariam assistência consoladora capaz de os desvencilhar do mal que trouxessem em si mesmos, para fruírem da libertação que a palavra de vida eterna propicia. Essas instruções foram transmitidas por Natércio aos fundadores através da médium Epifânia, cuja mediunidade estaria a serviço do esclarecimento aos sofredores de ambos os planos da vida. Suas forças morais e sua vitalidade espiritual seriam canalizadas para a desobsessão, a pregação, a mensagem psicografada, com vistas à iluminação das criaturas. 3. Recursos magnéticos de defesa. Vejamos como Manuel Filomeno de Miranda explica quais as providências adotadas com relação à fundação do Centro Espírita Francisco Xavier. Ponto. Antes mesmo que se definissem os planos da edificação material da casa, foram tomadas medidas no que dizia respeito aos contingentes magnéticos no local e outras providências especiais. Ergueu-se, posteriormente, o núcleo, em cuja construção se observaram os cuidados de zelar pela aeração, confortos sem excesso, preservando-se a simplicidade e a total ausência de objetos enfeites que não os mínimos indispensáveis móveis e utensílios para o seu funcionamento. Todavia, nos respectivos departamentos reservados à Câmara de Passes, recinto mediúnico e sala de exposições doutrinárias, foram providenciadas aparelhagens complexas e com finalidades específicas, para cada mister apropriadas, no plano espiritual. Por outro lado, foram requisitados espíritos especializados em impregnação magnética do ambiente visando a criação de uma psicosfera salutar e, posteriormente, alguns obreiros foram designados para cuidarem permanentemente da sua preservação e renovação. Simultaneamente, foram instalados recursos vibratórios de defesas em derredor da casa, a fim de resguardá-la aos seus frequentadores das nocivas investidas das hordas de salteadores e vagabundos desencarnados, como, também, para se fazer a triagem dos que, do lado de cá, poderiam penetrar-lhe o recinto. Esses recursos magnéticos que constituem as defesas espirituais de um centro espírita fiel aos princípios da codificação kardeciana, conforme as circunstâncias o exigem, podem ser intensificados tal como é relatado no notável livro da querida médium Ivone Pereira, Memórias de um Suicida, quando é mencionada a instituição na qual seriam realizadas algumas sessões mediúnicas especiais para atendimento de um grupo de suicidas. Na ocasião, as providências defensivas, bem como os cuidados quanto os recursos magnéticos da sala mediúnica foram adaptados ao especial trabalho que ali seria realizado. Faremos uma abordagem detalhada a respeito mais adiante. 4. A reunião pública. Toda casa espírita tem o seu espaço destinado à realização de reuniões públicas, de portas abertas, onde os expositores abordam estudos, palestras doutrinárias ou evangélicas, especialmente das obras que constituem a codificação kardeciana. Nunca é demais mencionar que é imprescindível o estudo da codificação kardeciana no centro espírita, sempre procurando evidenciar a sua atualidade e profundidade, seja em grupos de estudos, seja nas reuniões de jovens, de adultos. Também é importante estruturar e manter o EJE, etc. Este recinto recebe da espiritualidade o cuidado compatível com a importância das tarefas ali desenvolvidas.
Espíritos especializados magnetizam o ambiente e o preservam e renovam constantemente, propiciando uma psicosfera salutar, consoante informa Manuel Filomeno de Miranda. São instaladas defesas magnéticas que impedem a entrada de entidades desencarnadas hostis e malfeitoras, portanto, só entram aqueles que obtêm permissão. Tais cuidados são imprescindíveis em razão da natureza do trabalho que os centros realizam. Sendo um local para onde convergem pessoas portadoras de mediunidade em fase inicial ou em desequilíbrio ou, ainda, obsidiados de todos os matizes, é fácil concluir que se não houvessem tais cautelas do plano maior, principalmente, graves problemas poderiam surgir decorrentes do ambiente espiritual e da presença de sensitivos não equilibrados. Imaginemos, por um instante, a ambiência desta sala, relativamente aos encarnados presentes. A grande maioria dos que comparecem ao centro faz impelida pelos problemas e sofrimentos que os aguilhoam. Quando chegam estão aflitos, cansados, desesperados e, não raro, com ideias de suicídio ou outros tipos de pensamentos extremamente negativos. Recorrem ao espiritismo na condição de náufragos de tormentas morais que se agarrassem a uma tábua salvadora. Trazem o pensamento enrodilhado no drama em que vivem e que é como um clichê estampado na própria aura. Vibrando em harmonia, a quase totalidade dessas criaturas estão imantadas a desafetos do passado ou entidades outras, igualmente em desequilíbrio, que por sua vez as envolvem em fluidos perniciosos. Várias são portadoras de monodeísmo, isto é, trazem o pensamento fixo em determinada ideia negativa, como por exemplo, no suicídio, no remorso de ato cometido, etc. Diversos estão magoados, sofridos, ulcerados interiormente com as forças deperecidas. Outros estão perdidos em si mesmos, sem saber qual o sentido da vida e que rumo tomar. Muitos esperam milagres que os libertem de imediato de seus problemas e uns poucos chegam por curiosidade ou desejosos de conhecer melhor o que é o espiritismo. Mas todas essas pessoas têm um denominador comum, a esperança. Esse conjunto de vibrações desarmônicas e a malta de desencarnados que gravitam ao seu redor, todos interessados em obstar tudo aquilo que pode significar libertação para suas vítimas, no caso a palavra esclarecedora da doutrina, por certo afetariam os médiuns presentes ainda não equilibrados, não fossem os cuidados e vigilância dos benfeitores espirituais. Há ainda outro ponto a considerar, é que sendo um local de tratamento das almas enfermas, que somos quase todos nós, é imprescindível que os recursos do laboratório do mundo invisível sejam mobilizados e acionados para o atendimento espiritual. Os espíritos especializados fazem, portanto, a triagem dos desencarnados que entrarão, sempre visando os que estão em condições de serem beneficiados, mas outros são momentaneamente afastados de suas vítimas enquanto estas permanecem no centro. Em decorrência, grande é o número de entidades que ficam postadas do lado de fora da casa, como que aguardando permissão para entrar ou interessadas em achar alguma brecha nas defesas magnéticas com o intuito de causarem perturbações. Mesmo estes não ficam sem ajuda do alto, pois a aparelhagem especial transmite a palavra dos expositores amplificando-lhes a voz. No transcurso da exposição doutrinária, grande amparo é prestado ao público. Equipes especializadas atendem aos que apresentarem condições espirituais, mentais favoráveis, receptivas, medicando-os e, até mesmo, realizando cirurgias espirituais. Por outro lado, a aproximação de entidades benfeitoras junto aos encarnados torna-se mais fácil pela natureza do ambiente e por estarem estes com o pensamento voltado para os ensinos clarificadores da doutrina, o que lhes modifica, temporariamente, os panoramas mentais, favorecendo o otimismo e a renovação interior. Concomitantemente, os espíritos arquitetos, muitas vezes, utilizam dos recursos dos painéis fluídicos que dão vida aos comentários do expositor, favorecendo o entendimento dos desencarnados presentes. Isto, aliás, acontece em palestras sempre que o ambiente favoreça. As atividades de uma reunião pública são enfocadas por Manuel Filomeno de Miranda, no livro Entre os Dois Mundos, capítulo 16, no qual ressalta os recursos e benefícios que a espiritualidade proporciona aos que estão presentes. Trata-se, segundo narra, de uma associação espírita que se dedicava a um elenco de realizações iluminativas e socorristas. Explana, então,
Quanto à necessidade da assistência, manter o silêncio, o recolhimento interior, a prece, pois tais procedimentos criam um ambiente propício para a atuação dos bons espíritos. Após a palavra do expositor, são aplicados os passes no próprio recinto, prática esta que tem se difundido, no caso de público numeroso ou quando a instituição não possua dependências suficientes para a realização em sala separada. Miranda descreve que, terminada a palestra, as luzes foram diminuídas, enquanto os médiuns se espalharam pela sala, posicionando-se nos corredores. O dirigente encarnado conclamou todos a oração silenciosa. Nesse instante os portadores de mediunidade curadora e passistas estenderam os braços com as mãos espalmadas na direção do público, deixando que as energias de que eram veículos se exteriorizassem, ou eles próprios se transformassem em antenas captadoras transmissoras das correntes de vibração superior que invadiam a sala, sendo canalizadas em direção do público receptivo. Informa Miranda, em sequência. À medida que as vibrações eram direcionadas pelas mentes ativas sobre o público, formou-se uma abóbada fluídica de vários campos vibratórios que se potencializavam. Quanto maior era a concentração e mais favoráveis os sentimentos de amor e de fraternidade. Os espíritos sofredores que acompanhavam certas pessoas e outros que foram trazidos para tratamento igualmente foram beneficiados. Após a saída do público, as atividades prosseguiram na grande sala. Os espíritos necessitados foram ali reunidos e nobre entidade passou a explanar temas evangélicos, enfocando a coragem de mudar, a resignação ante as dificuldades, ao mesmo tempo em que esclarecia a respeito das possibilidades que lhes estavam ao alcance, desde que aceitassem a proposta de renovação e consequente programa de reabilitação. Toda essa programação, todavia, só se realizará se o centro espírita tiver o seu ambiente preservado de quaisquer frivolidades e mercantilismo, de intrigas e personalismo, se ali se cultivar a conversação sadia e edificante, se naquele local se praticar a verdadeira caridade e o estudo sério, e onde as principais metas sejam esclarecer, aliviar e consolar as almas que por ali aportarem, colocando-se assim à altura da proteção dos espíritos superiores. Agressões e assédios negativos. Embora todas as providências da espiritualidade superior, conforme acima mencionamos, ainda assim podem ocorrer situações difíceis e imprevistas, isso para nós, encarnados, pois os mentores e equipes espirituais estão prevendo e sabendo, decorrentes de assédios de entidades em desequilíbrio, podendo chegar a agressões de variada natureza, quando são testadas as reações daqueles que estão nas tarefas diretivas e demais trabalhadores do plano físico. Ao longo dos anos soubemos de diversos casos nessas condições, como também os vivenciamos, guardadas as devidas proporções. Surgem naturalmente algumas perguntas. Por que ocorrem? Os benfeitores espirituais não estão protegendo o centro espírita. Seria porque o centro não está indo bem? Primeiramente é preciso esclarecer que tais ocorrências, muitas vezes, resultam do próprio trabalho de desobsessão, por exemplo, que está sendo realizado pela equipe mediúnica da casa e os mentores permitem, pois são parte do processo, seriam, como se diz popularmente, os ossos do ofício. Por outro lado, os testemunhos são necessários para que cada um dos que estão nessas tarefas de semeadores e de tarefeiros possa evidenciar a fé, a confiança, a certeza de que o trabalho é de Jesus, mantendo o bom ânimo e a perseverança, cônscios de que o amparo do alto jamais falta. O caso Petitinga. Apraz-nos relatar em seguida, resumidamente, o episódio narrado por Manuel Filomeno de Miranda, que teve como protagonista o querido dirigente espírita da Bahia, José Petitinga, conforme está no livro Ai os Bastidores da Obsessão. O fato aconteceu numa manhã de domingo, quando da reunião pública de exposição doutrinária na União Espírita Baiana. O expositor era Petitinga, que explanava sobre o capítulo X, de O Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, a mensagem de Simeão, ditada em Bordeaux, em 1862, intitulada Perdão das Ofensas. A sua palavra harmoniosa comovia os presentes que ouviam elevados. Em certo momento, quando o orador fez pequena pausa, adentrou-se pela sala um homem, pertencente à respeitável família local, porém, portador de obsessão, que dirigiu-se ruidosa e intempestivamente à tribuna,
com a fisionomia congestionada e gritou para Petitinga: hipócrita! Quem és a pregar? Imperfeito como tu, como te atreves a falar da verdade e a ensinar pureza, possuindo largas faixas de desequilíbrio íntimo, que ocultas dos que te escutam? Dize. Houve um grande constrangimento entre os presentes e um silêncio tumular se abateu sobre o auditório. Mas Petitinga, embora tenha empalidecido, manteve-se calmo e olhando o agressor respondeu, humilde: tens toda a razão e eu o reconheço. O tema em pauta hoje, que o caro irmão não ouviu, se refere exatamente ao perdão das ofensas. Mas o homem não o deixou terminar e retrucou: não te evadas covardemente, refiro-me às condições morais de que se devem revestir os que ensinam o que chamas a verdade, e que te faltam. Desafio-te a que abandones a tribuna religiosa ou abandones a vida que levas. O público estava paralisado perante a cena inusitada. A entidade enferma desejava semear a suspeita quanto à conduta ilibada, transparente e nobre do evangelizador, e o desafiava em um duelo verbal negativo e pernicioso. Mantendo-se sereno, Petitinga humildemente, chamando a entidade que se manifestava através daquele homem, de amigo espiritual e lhe dando razão no que o acusava, declarou aos presentes: ensinou o mestre que nos confessássemos uns aos outros. Prática essa vigente entre os primeiros cristãos e que o tempo esmaeceu e deturpou dolorosamente. Nunca me atrevi, nunca experimentei coragem para dizer aos companheiros sobre as minhas próprias dificuldades. Agora, utilizando-me do auxílio do irmão que me faculta ensejo, digo da luta intensa que travo na alma para servir melhor ao Senhor, tentando, cada dia, aprimorar-me intimamente, lapidando grossas arestas e duras angulações negativas da minha personalidade enferma. Depois de ter conhecido Jesus, minha alma luta denodadamente contra o passado sombrio, nem sempre logrando êxito na ferrenha batalha de superação dos velhos padrões de ociosidade e crime em que viveu, na imensa noite dos tempos. Abandonar, todavia, o arado, porque tenho as mãos impróprias, quando a erva magra se escasseiam obreiros, não o farei nunca. Prefiro a condição de enfermo ajudando doentes, a ser ocioso buscando a saúde para poder ajudar com eficiência, enquanto se desgastam corpos e almas ao relento da indiferença de muitos, que as minhas mãos calejadas podem socorrer. Miserabilidades socorrendo misérias maiores, a posição falsa daquele que recebeu o talento e o sepultou, conforme nos fala a parábola do Senhor. Embora imperfeito, deixo luzir minha alma quando contemplo a grande luz. Vasilhame imundo, aromatizo-me ao leve rosto do perfume da fé, espírito infeliz, mas não infelicitador, banho-me na água lustral da esperança cristã. Perdoa-me, Senhor, na imperfeição em que me demoro e ajuda-me na redenção que persigo. Com o rosto banhado em lágrimas, Petitinga calou-se. O auditório emocionado, em peso, chorava, envolvido pelas vibrações superiores que se derramavam sobre todos. Inesperadamente, a entidade jogou o médium ao chão e presa da mesma emoção, bradou: perdoa-me, tu. A tua humildade venceu-me a braveza, velhinho bom. Deus meu! Deus meu! Blasfemo! O ódio gratuito cega-me. Perdoa-me, velhinho bom, e ajuda-me com a tua humildade a encontrar-me a mim mesmo. Infeliz que sou. Tudo mentira, mendacidade inditosa, a que me amargue os lábios. Ajuda-me, velhinho bom, na minha infelicidade. Petitinga de seus degraus da tribuna, aproximou-se do sofredor, falou-lhe bondosamente e amparou ao médium, convidando-o a sentar-se. E levantando a voz, rogou: oremos todos a Jesus, pelo nosso irmão sofredor, por todos nós, os sofredores. Comentando o fato, Miranda afirma que raras vezes presenciara a cena mais comovedora. Era como se o mundo e seus subaixasse à terra e os homens pudessem transitar no rumo daquele mundo onde reside a felicidade. 5. No trabalho de passes. É importante ressaltarmos o trabalho de passes visto pelo lado espiritual. O que vamos apresentar em seguida pressupõe que a casa espírita tem uma dependência destinada à aplicação dos passes. Entretanto, quando isto não for possível, devido à falta de espaço, os passes são aplicados na mesma sala de palestras. O que não quer dizer que não haja ali os recursos imprescindíveis ao êxito do trabalho. A espiritualidade maior a tudo prevê e provê.
Vejamos como André Luiz relata, em Nos Domínios da Mediunidade, as características do serviço de passes. Observando primeiramente o ambiente, menciona, através das elucidações do instrutor espiritual Aulus, que o recinto destinado aos passes apresenta características próprias, em virtude do trabalho ali realizado. Sendo local de atendimento ao público, é compreensível que este interfira na ambiência. Entretanto, como se pode deduzir, a grande maioria das pessoas que buscam socorro do passe o fazem imbuídas dos melhores sentimentos. Assim, referindo-se à sala de passes, esclarece estarem ali reunidas sublimadas emanações mentais da maioria de quantos se valem do socorro magnético, tomadas de amor e confiança. Estas vibrações permanecem no ambiente e se acumulam, a tal ponto que, no dizer de Aulus, criam uma atmosfera especial formada pelos pensamentos, preces e aspirações de quantos nos procuram trazendo o melhor de si mesmo. Esse conjunto vibratório surpreendeu André Luiz pelo ambiente balsâmico e luminoso que apresentava. Portanto, o recinto destinado a essa atividade recebe dos espíritos especializados asepsia e as defesas magnéticas imprescindíveis à manutenção e preservação do ambiente. No momento estavam presentes 2 médiuns passistas, Clara e Henrique. André notou que ambos oravam com tal fervor que se apresentavam envoltos em luz e em sintonia com a equipe espiritual que os assessoravam. Explica Conrado, o orientador espiritual das tarefas do passe, a André Luiz e seu companheiro Hilário que. A oração é prodigioso banho de forças, tal a vigorosa corrente mental que atrai. Por ela, Clara e Henrique expulsam do próprio mundo interior os sombrios remanescentes da atividade comum que trazem do círculo diário da luta e sorvem do nosso plano as substâncias renovadoras de que se repletam, a fim de conseguirem operar com eficiência, a favor do próximo. Desse modo, ajudam e acabam por ser firmemente ajudados. Diante dessa afirmativa acerca dos benefícios da prece, Hilário lembra uma questão que surge no meio espírita, vez que outra. A de que os médiuns passistas quando aplicam passes em um número maior de pessoas terminariam o trabalho exauridos, sem forças e necessitando também de receber passes para reporem as energias dispendidas. Esse receio tem algum fundamento? É oportuno transcrevermos a resposta. De modo algum. Tanto quanto nós, não comparecem aqui com a pretensão de serem os senhores do benefício, mas sim na condição de beneficiários que recebem para dar. A oração, com reconhecimento de nossa desvalia, coloca-nos na posição de simples elos de uma cadeia de socorro, cuja orientação reside no alto. Somos nós aqui, neste recinto consagrado à missão evangélica, sob a inspiração de Jesus, algo semelhante à singela tomada elétrica, dando passagem à força que não nos pertence e que servirá na produção de energia e luz. Quando o passista se sente exaurido após aplicar passes em algumas pessoas, é preciso analisar se ele não estaria com algum problema de saúde, talvez muito estressado, desgastado por dificuldades que esteja atravessando, pois o que acontece é que o médium passista se sinta muito mais fortalecido e satisfeito pelo trabalho realizado. Quanto ao atendimento aos enfermos, o autor espiritual explica que é um quadro de auxiliares, de acordo com a organização estabelecida pelos mentores da esfera superior, enfatizando que para o bom êxito do labor de passes há que se observar experiência, horário, segurança e responsabilidade daquele que serve. Em outra obra, Missionários da Luz, André Luiz dedica o capítulo 19 ao tema passes, esclarecendo que iria enfocar as providências atinentes às equipes espirituais. Isso nos permite ter uma visão mais detalhada da ação desses benfeitores. Relata que o trabalho era atendido por 6 entidades, que se apresentavam envoltas em túnicas muito alvas, que quase não falavam e, sim, operavam intensamente, como enfermeiros atentos. Atendiam tanto os encanados quanto prestavam socorro aos espíritos necessitados, sendo muitos destes acompanhantes daqueles. Eram os técnicos em auxílio magnético, segundo informa o instrutor espiritual Alexandre, ressaltando que faziam parte de um departamento especializado. André quer saber se esses trabalhadores apresentam requisitos especiais, ao que o instrutor passa a explicar com mais detalhes. Revela que para exercer o serviço em apreço não basta a boa vontade, são imprescindíveis determinadas qualidades de ordem superior e certos conhecimentos especializados. Vejamos o que lhe esclarece.
O servidor do bem, mesmo desencarnado, não pode satisfazer em semelhante serviço, se ainda não conseguir manter um padrão superior de elevação mental contínua, condição indispensável à exteriorização das faculdades radiantes. O missionário do auxílio magnético, na crosta ou aqui em nossa esfera, necessita ter grande domínio sobre si mesmo, espontâneo equilíbrio de sentimentos,